pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do CIMED, mais Nange, aqui se fala de tudo. E hoje com um tema bastante especial: o papel da espiritualidade na saúde. Aqui na bancada, nós estamos com dois dos integrantes do Departamento Acadêmico AME, para bater um papinho com a gente. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por ter vindo, tá? Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês. Perfeito. Olá, gente. Obrigada para todo mundo que está assistindo. Eu sou Débora, sou a coordenadora do Departamento Acadêmico da Associação Médico Espírita da Paraíba e a coordenadora adjunta do Departamento Acadêmico da Associação Médico Espírita do Brasil. Faço medicina, estou no 9º período e faço na FAMEM. Obrigada pelo convite de antemão. Olá, gente. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz, eu sou acadêmico de medicina também, do 11º período na UFPB, e sou integrante atualmente do Departamento Acadêmico da Associação Médico Espírita também. Perfeito. Então, pessoal, é uma perguntinha que eu acho que todo mundo tá com a pulguinha na orelha para saber. De onde surgiu? O que é o departamento? O que é a AME? Como foi criado? Bom, a AME existe, né, há mais de 20 anos. Na verdade, a AME Brasil e a AME São Paulo, que foi a primeira. E a AME Paraíba, né, depois da AME Brasil, também foi fundada. E hoje a gente faz parte do Departamento Acadêmico da AME Paraíba. Então, o DA, o que é o DA, né? Finalmente. O DA é o Departamento Acadêmico da AME. Isso quer dizer que nós somos grupos de acadêmicos da área de saúde que procuram estudar sobre saúde e espiritualidade, né? Não necessariamente da parte de medicina. Então, não temos só acadêmicos de medicina. Temos acadêmicos, por exemplo, de psicologia, de fisioterapia, de biomedicina. Então, pessoas, no geral, que queiram estudar sobre saúde e espiritualidade. E o DAPB, ele surgiu ano passado, né, quando eu fui pro Medinesp, que é o maior congresso do mundo de saúde e espiritualidade, que a última edição foi em 2023 e aconteceu em Vitória. E eu fui pra lá com minha melhor amiga, né, Maria Beatriz, e foi lá que eu descobri DA, porque eu nunca tinha ouvido falar em DA. Então, eu descobri que tinha uma parte na AME para os acadêmicos. Para mim, a AME era assim, quando eu me formar, vou procurar a Associação Médico Espírita do meu estado. E descobri lá que existia um DA, e aí a gente se integrou no DA. E eu voltei pra cá com a sede de querer ter um DA aqui na Paraíba. Só que eu não sabia como, não conhecia absolutamente ninguém que se interessasse por estudar sobre saúde e espiritualidade. Mas eu tinha certeza que um dia ia aparecer as pessoas, né? Então, no início de 2024, eu conheci Ivne, que não pôde estar aqui presente com a gente. E aí ela falou que gostaria de se interessar, né, por estudar sobre saúde e espiritualidade, junto com meu irmão, que faz psicologia, e minha cunhada, que faz medicina. A gente fez, bora começar, então. Sem saber muito começar, a gente, vamos começar a estudar juntos. Só vamos. E aí vamos, aí a gente começou a estudar juntos, depois criamos um Instagram, começamos a divulgar, né, postar vídeos explicando o que é o DA, quem pode fazer parte do DA, o que é que o DA estuda. E a partir disso foi crescendo, né? Graças a Deus, com o apoio da AME Paraíba, né? Claramente, quando eu voltei, já entrei em contato com o Dr. Islam. Também, ele sempre prestou apoio pra gente. Fomos divulgando, fomos crescendo. Fomos integrando cada vez mais ao Departamento Acadêmico Brasil, né? Também, que organiza, a mãe, assim. E assim foi crescendo, foi tomando uma proporção maior. E graças a Deus, já de estar aqui, quer dizer, né? Que estamos caminhando pra frente. Então, DA é isso, assim, na verdade é um grupo de jovens acadêmicos que, assim, que prezam pelo mesmo ideal, né, de enxergar o paciente de uma forma holística, e aí que muitas vezes se sentem sozinhos nas faculdades por não compartilharem com seus colegas das mesmas ideias de como lidar com os pacientes, e aí quando a gente se encontra, às vezes cada um em um canto do Brasil, é como se fosse um reencontro realmente de almas, de irmãos de alma, que a gente sempre fala. E aí, realmente, assim, é um grande prazer, né? Estar aqui e poder falar sobre o DA, que é a paixão, assim, pra mim. Não, é um prazer pra gente estar recebendo vocês e recebendo toda essa informação que eu acredito que nem todo mundo sabia. Mas, assim, como é que vocês lidam no meio acadêmico? Como é que funciona junto aos acadêmicos? Então, em relação às atividades do departamento acadêmico, inclusive eu também não conhecia o departamento acadêmico da AME, né? Conheci em setembro do ano passado,
de 2024, quando um colega meu do Centro Espírita falou sobre a AME, perguntou se eu conhecia, Dr. Islam, que era o presidente, e aí eu fui pesquisar no Instagram, vi algumas ações da Associação Médico Espírita, mas também tive o mesmo pensamento que Débora, de que não era médico ainda e ia esperar me formar, né? Mas aí vi depois que tinha o perfil do departamento acadêmico, entrei em contato com Débora e comecei a fazer parte. Atualmente a gente está com duas atividades principais. A primeira é o estudo do livro Alma da Matéria, da doutora Marlene Nobre, que foi uma das grandes figuras expoentes do movimento espírita no Brasil. Ela foi a fundadora uma das fundadoras da AME Brasil, lá em 1995, e aí através de um compilado das palestras que ela deu em 6 conferências internacionais pela Europa, ela escreveu esse livro, que trata sobre a intersecção entre saúde e espiritualidade, algumas coisas do ponto de vista espírita, algumas coisas mais técnicas, como definições de perispírito, alma, enfim, e também, além de outras coisas como bioética, o processo de adoecimento, o envolvimento do emocional dos pacientes no processo de saúde e doença e a visão integral do ser, não só como uma parte ali, uma patologia, mas sim uma visão mais holística. E aí, sempre no terceiro domingo do mês, a gente se reúne online para fazer esse estudo. A gente faz estudo online devido à comodidade, né? Como nós somos estudantes de um curso integral, temos bem menos disponibilidade para nos reunir pessoalmente e conciliar os horários entre pessoas de faculdades e cidades diferentes, né? E a outra atividade que a gente começou esse ano é a participação da Sopa Fraterna do Grupo Espírita Ave Luz, que é uma das coisas que ajudam a fortalecer os nossos laços e ajudar a pôr em prática os nossos ensinamentos durante os estudos, né? O lema principal do Espiritismo, que acredito que muita gente já ouviu falar, é fora da caridade não há salvação, e essa é uma das atividades que a gente pensou em fazer parte e está sendo bem engrandecedor fazer parte disso, de lidar com situações nas quais fora do departamento acadêmico e fora do espiritismo eu não teria conhecido e não teria tido a oportunidade de participar. Perfeito, também gostaria de fazer um adendo, assim, nossos estudos são online, porque a gente não tem só pessoas aqui de uma pessoa, né? Como eu conversei com você antes, tem alguns acadêmicos que também são de Campina Grande, de outras cidades. Então, para abarcar todo mundo, né, a gente faz de forma online. Como o Júnior falou, assim, às vezes é difícil, né, para um acadêmico de saúde encontrar um horáriozinho para se encontrar mais sagradamente. A gente se encontra nos domingos, né, no terceiro domingo do mês. Já falo pro pessoal, vamos deixar reservado aqui 1 hora só pro DA, né? A gente, assim, tem trocas muito ricas, né? Às vezes dá um afago, assim, na alma de você perceber, né? Pessoas que pensam como você, que realmente percebem essa importância na relação médico-paciente, na visão holística do paciente. E aí a gente se reúne e foi muito bom também de ter começado a participar, né? Dessa super fraterna, porque a gente passou a ter esse contato também presencial, né? Que é importante para criar os vínculos. E aí, né, já deixando aqui o convite para quem se interessar, né? Nosso Instagram, se inscrever e fazer parte do DA. E essas são as atividades do DAPB, né, da Paraíba. E aí também tem algumas atividades do DABR, né, de forma nacional, que aí nós do DAPB também participamos. Que se puder aqui abrir, né, um parênteses de falar quais são as atividades, para também convidar as pessoas, né, a participar. O DABR, ele tem mensalmente vários estudos, né, que a gente faz parte, com toda a divulgação também no Instagram, DAAMEBR. Temos, inclusive, um estudo científico, que é muito interessante, que é feito no YouTube, na verdade. Que a gente pega artigos científicos e destrincha esses artigos sobre saúde e espiritualidade. Então, realmente, falando não só de achismo ou de uma visão, assim, pessoal, mas realmente de ciência. Então, esses estudos acontecem quinzenalmente pelo YouTube, tem um alcance aí muito grande. E aí tem 4 a 5 estudos mensais do DABR, fora os eventos presenciais, né? Que o próximo evento presencial vai ser o Mednesp, que é o maior congresso de saúde e espiritualidade do mundo, organizado pela AMBRASIL.
que tá batendo aí quase 1.500 inscritas. E aí, no Medinesp, que vai acontecer agora em junho em São Paulo, terá um momento para os acadêmicos. Então, vai ter uma programação exclusiva para o departamento acadêmico, com alojamento também. Então, é muito bom porque a gente tem um vínculo, assim, com estudantes de todos os locais do Brasil. Do norte a sul, sudeste, centro-oeste, enfim. Quase em todos os estados possuem o DA. Então, realmente, esse vínculo, esse contato com várias pessoas de vários cursos da saúde, vários períodos, cada um. A gente tem até pré-vestibulando também, inclusive, no grupo. Olha, Então, realmente é um privilégio, assim, você começar na faculdade já tendo esse pensamento, né? essa vivência. Exato, eu tive o prazer de conhecer o DA no meu P5, então passei mais de metade do curso tendo esse contato. E aí, né, mais um convite também, quem quiser conhecer o DABR, o DAVB, estamos aí nas redes sociais, disponível, assim, realmente para o contato. Ô, gente, puxando aí para universidade, a gente sabe que sempre existe uma travinha, uma coisa ou outra, gente que não entende muito bem. Quais são as dificuldades que vocês têm quando vocês vão abordar alguém ou quando vocês vão falar sobre isso na faculdade, de um modo geral? Assim, muitas vezes tem uma aversão das pessoas, né? Sim. Pela falta de conhecimento mesmo. Claro que não é todo mundo, mas uma grande parte. É assim, muitas vezes por associar saúde e espiritualidade com alguma crença específica. E, na verdade, o nosso papel ali é de conversar com as pessoas, mostrar para ela que o que é o melhor para o paciente. Que mesmo que você não tenha nenhuma crença, mas muitas vezes o seu paciente tem uma crença e ele gostaria que essa crença fosse abordada no processo de saúde e doença dele, no processo de cura. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, sempre visando o melhor para o paciente. E a gente vai saber disso a partir das conclusões de estudos científicos diversos, né? Não é falta realmente de ciência. Tem muitos estudos recentes que falam sobre o quão benéfico é para o paciente, né? Tem uma anamnese espiritual, por exemplo, que o questionário fica F de fé ou crença e de importância. Então, qual a importância da religiosidade para aquele paciente? C de comunidade, então se aquele paciente faz parte de alguma comunidade religiosa, se ele tem esse contato, né, com essas pessoas. E A de atenção ao cuidado do tratamento. Então, justamente no começo, assim, né, do contato com o paciente, na anamnese, a gente já pode ter noção do quanto que para ele a espiritualidade é importante, se ele frequenta alguma, se ele se sente bem. E incentivar isso, né? Não é incentivar qual é a sua crença, mas incentivar a crença própria do paciente. Ali não vai falar da nossa crença pessoal. Perfeito. Mas sim qual é a dele, se ele se sente bem, incentivar a ir aos cultos, às ações sociais. E a gente sabe aí tudo que envolve em relação à saúde mental. Isso, né? No processo de adoecimento, como o Júnior falou. Então, na faculdade, muitas vezes a gente tem essa aversão, assim, por parte dos colegas, por parte dos professores, que acham que é achismo, que é balela e etc. Mas aí a ciência está crescendo cada vez mais falando sobre isso, que justamente não, é o contrário, assim, que é ciência mesmo, que há dados, que há pesquisas. Então, é necessário a gente abrir os olhos para essa medicina, que não é a medicina do futuro, é a medicina do presente. Perfeito. Então, assim, na vida acadêmica até o desenvolvimento profissional mesmo, eu acho que, te faço a pergunta, você que tem essa vivência aí já tem uns anos, tem um grande impacto, né? Você começa a ver as coisas de uma forma diferente, começa a sentir de uma forma diferente. Explica pra gente direitinho como é. Qual seria o impacto do DA para mim, assim, esse contato da espiritualidade no meio acadêmico, qual foi a diferença que fez na minha formação acadêmica? Isso, até agora. Como é Sim. que você começou no P5, né? Você entrou Isso. no P5 e tá até agora. Então, você tem uns aninhos aí já de Tenho. experiência. E como é que você se sente? Como você começou a se sentir Sim. desde o momento que você entrou, de fato? Olha, eu posso dizer assim, com plena convicção de que realmente existe uma Débora antes disso e uma Débora depois de conhecer o DA, né? É como se unisse duas partes de mim mesma que são extremamente importantes, então a minha religião, a minha doutrina, com a outra parte minha, que é a medicina. Então, pra mim, a minha doutrina, né, a espiritualidade com o paciente seria, por exemplo, orar para aquele meu paciente. Eu não tinha noção de que existia estudos sobre isso, de que tinha instrução de como abordar a espiritualidade no consultório, na prática clínica. E aí, ter unido isso realmente foi como me sentir completa e vi realmente
encontrar outras pessoas que pensam como eu, né? Abordar isso e abrir o espaço cada vez mais. Então, foi realmente um refresco, assim, para a alma e ver que realmente o foco nosso é o paciente, não somos nós. Então, o que é que vai ser melhor para o meu paciente? Muitas vezes eu não posso concordar com a crença dele, com a fé dele, mas isso não importa. Isso. A gente tá ali para servir. Perfeito. Então, a gente tem que aprender realmente isso. E pra mim, né, encontrar pessoas e caminhar junto nessa jornada aí, que a gente sabe que muitas vezes a faculdade não é fácil. Não. Muitas vezes não é assim, pra nossa saúde mental não é fácil, mas permanecer em pé, né, a partir dos nossos encontros do DA, realmente eu acho que recarregava, assim, a alma, a energia. E a gente pode muitas vezes lidar com a espiritualidade sem falar o nome espiritualidade. Então, tratar o nosso paciente de uma forma humanizada, desejar o melhor para o nosso paciente, ver ele como um ser biopsico-sócio-espiritual, entendendo que ele vai além daquela doença, daquele diagnóstico, entendendo os fatores mentais que influenciam no processo de adoecimento dele. Isso é espiritualidade, isso é espiritualidade na saúde. Eu não preciso chegar lá e dar uma palestra sobre qual é a minha crença. Na verdade, esse não é o intuito. Mas justamente esses cuidados do dia a dia que Perfeito. vai criando uma relação, assim, médico-paciente extremamente de confiança. Acho que para a Júnior também, como é que foi tua experiência, assim, na faculdade, em abordar isso? Então, no começo da faculdade, eu acho que eu nem tinha falado isso, mas tinha uma cadeira optativa de espiritualidade e saúde que não era espiritismo, era espiritualidade, Massa. sem abordar nenhuma religião, mas era mais uma disciplina voltada para a prática de meditação, de autoconhecimento, essas coisas. Era optativa ou da grade mesmo? Optativa. Optativa que Ah. tem um pouco a ver com isso de vocês, né? Isso, eu acho que sim, Isso. né? E aí, durante o curso, acabei não me aprofundando nesses assuntos, não voltando a essas temáticas, mas no curso a gente estuda muito sobre a relação médico-paciente, né? Só que acaba que você só vai aplicar isso realmente, a depender da estrutura curricular, quando você estiver ali no estágio, na prática. E aí, eu comecei o internato no ano passado e foi quando eu comecei a lidar muito mais com o paciente. E principalmente em março ali do ano passado, quando na cirurgia eu comecei a lidar com situações de fim de vida, de situações de morte, de luto, e aí eu não sabia como lidar. Eu percebi que faltava em mim ainda essa preparação para lidar com isso. Acho que lidar não só com os meus... Lidar antes com os meus sentimentos para poder lidar com os dos pacientes, né? E aí foi quando eu voltei a me aproximar da espiritualidade, voltei a estudar mais sobre isso. E aí eu percebi a importância desses aspectos emocionais, sociais e espirituais, além do fator físico dos pacientes, né? E aí eu acredito que esse estudo, esse conhecimento da espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade dentro das suas próprias convicções, ele ajuda no desenvolvimento das suas próprias habilidades de comunicação com o paciente. Sua relação com o médico-paciente vai ser muito melhor. Eu digo isso na minha experiência, que foi o que eu senti. Fora que o vínculo que você vai criar com aquele paciente, que é uma coisa muito importante para você lidar com o tratamento dele, vai ser muito melhor. E Para ele acredito que é confiar isso. mais em você, né? Você tem que ter Isso. um vínculo legal, você tem que ter uma... E eu acho que esse vínculo é muito fortalecido quando você passa a questionar o paciente sobre a espiritualidade dele, porque ali mostra que há um profissional de saúde que vai além daquele diagnóstico. Então, há um profissional de saúde que se interessa por aquele paciente, que se importa por aquele paciente, né? Então, que enxerga aquele paciente de forma total, não só daquela dor específica que ele tá sentindo. Que existe um ser humano igual. Que existe um ser humano, assim, não só aquela doença, mas um ser humano que pode se afetar pela sua saúde mental, por aquela doença. Então, isso foi até eu tava conversando com uns colegas recentemente sobre essa relação médico-paciente. E a gente teve essa discussão, né? E eles falando em questão de processo, que a gente sabe que cada vez mais tá comum. E às vezes o médico chega e fala, assim, tudo o que fez com o paciente pro familiar. E, assim, com termos muito técnicos e tal, que é, tipo assim, quase que vomitando tudo, meio que pra mostrar pra aquela pessoa que fez tudo o que podia. E fala isso e, tipo, vai embora. Não, fiz o meu papel. Só que muitas vezes o meu professor discutiu isso com a gente, falou que muitos dos processos que acontecem não são por erro médico, mas sim pela falha de comunicação.
Então, a gente vê que justamente com essa visão, né, desse paciente de uma forma total, aquele familiar, aquele paciente vai ter uma relação de confiança conosco. Vai saber que realmente nos importamos, que queremos dar o nosso melhor, não apenas pela questão financeira, mas realmente pela ação de servir, né, ao próximo. Então, essa relação de confiança, uma das formas é justamente ao abordar a espiritualidade, entender aquele paciente, querer conhecer sobre ele. Óbvio que às vezes na correria isso não é feito, mas pelo menos saber que é necessário, que é importante, que aquela pessoa gostaria que isso fosse feito, né? Tem muitas pesquisas, inclusive, que os pacientes relatam ou no seu depoimento sobre o quanto que gostaria que a sua espiritualidade, sua religiosidade fosse abordado num processo de cura. E muitas vezes os profissionais nem chegam a cogitar isso, né? Assim, pra mim, eu não tive essa optativa, nem tive, assim, essa oportunidade. E eu tenho certeza que muitas vezes era comentários dos colegas ou algo assim de menosprezar, né? Esses assuntos, de ter piadinhas. E às vezes as pessoas não entendem realmente, como eu falei, que não é a medicina do futuro, é a medicina atual. Que não é falar da sua crença, mas entender pro paciente. E não só nesse sentido de frequência de cultos, mas assim, de entender o quanto que fatores mentais podem atrapalhar o processo de adoecimento, pode ser a causa, né, também de problemas gastrointestinais, então realmente vai muito além de É, tudo isso, é necessário muito estudo. isso. E nós da área de saúde sabemos que hoje em dia qual é o mal do século. Exatamente. Se a gente não cuidar disso, acabou. Exatamente. Mas, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi, a ação mais recente que vocês fizeram? E qual é o plano para o futuro que vocês têm? O que é que vocês têm em mente? Assim? Olha, difícil falar assim, só uma ação. Confessa. Deixa eu dizer, a gente teve muitas ações, né? Apesar do DAPB ter iniciado no ano passado, mas participou de muitas coisas. A mais recente. A mais recente, assim, nós participamos da Caravana de Saúde Jesus de Nazaré, que aconteceu no Ano Novo, né? Nós passamos a virada de ano juntos, que foi em Maceió, que é uma caravana que acontece há muitos anos, né? Pelo Grupo Espírita Nosso Lar. E aí, essa caravana, a partir de agora, com o DA, tá também levando a questão da saúde. Então, a gente fez quase que um bate-volta pelo sertão alagoano, junto com os profissionais também, né? Nós somos acadêmicos, mas teve profissionais. E aí, a gente prestou saúde, né, para aquelas pessoas, aqueles irmãos sertanejos que, assim, vivem praticamente na miséria. Teve a distribuição de medicamentos, a gente teve a distribuição de cestas básicas e tudo mais. E a gente estava lá, atendeu aqueles pacientes, orientou, prestou medicamentos, entregou, né? Isso foi, assim, a ação mais recente do DA, né, que aconteceu no final do ano. Mas também já participamos de mutirão de saúde, organizado pela Paraíba, que atendeu mais de 1.000 pessoas, assim, com diversas especialidades médicas, também dentistas, psicólogos. É difícil falar só uma coisa, porque pra mim tudo é muito importante. Mas, de futuro, justamente, o próximo passo que a gente tem aí é o Mednesp, que eu falei, né? A gente começou agora, domingo passado foi o nosso primeiro encontro da Sopa Fraterna, a gente pretende pelo menos uma vez por mês estar presente. E, futuramente, em junho, é o Mednesp, então, com encontro de acadêmicos, a gente também tem contato, assim, com diversos médicos de diversos estados do Brasil, diversas especialidades, que a AME proporciona isso pra gente, o DA proporciona isso pra gente. Então, lá realmente vai ser para maior vínculo entre esses acadêmicos, criar essa rede de apoio, fortalecer essa rede de apoio, na verdade. E em junho temos isso, ano que vem temos outros eventos, e aí, pra saber de tudo, tem que seguir o Instagram do DA, hein? @DAAMEPB, DAAMBR. Segunda vez, viu, já? Por favor, sigam. É muito bonito a gente ver uma pessoa que ama o que faz falar sobre o que faz. O olho dela brilha o tempo inteiro. Então, essa Sim. pergunta vai ser para os dois. O que é a AME para você? Nossa, difícil, não tava preparada pra essa, hein? A AME, pra mim, eu acho que definindo assim uma palavra, eu diria propósito. Realmente, é como eu falei, é como ter unido duas partes de mim mesma, né? E ter me sentido assim completa. Eu até me emociono em pensar, em falar, porque é realmente ter a certeza de uma rede de apoio, assim, pro que for na vida, não só na parte de medicina, mas qualquer coisa que tiver na vida, porque realmente somos irmãos de alma. É saber que mesmo que eu não consiga dar aquele meu 100% ali para aquele paciente, mas eu pelo menos tenho a intenção e a tentativa de dar o meu melhor. Sim. Então, realmente, trazer isso, trazer consciência a isso, porque eu sou uma pessoa muito racional, então falar isso só de uma forma de achismo para mim não seria completo. Então, trazer ciência, né? O DA tem um tripé,
que é benemerência, caridade, estudo e pesquisa. Então, realmente, trazer tudo isso junto realmente é meu propósito, né? Eu quero seguir, assim, na vida e realmente colocar em prática aquilo que eu acredito, antes mesmo de ter entrado na medicina, e colocar isso na medicina. Então, pra mim, realmente, eu agradeço a Deus diariamente, né? Por ter me mostrado esse caminho e por ter me mostrado, assim, esses grandes irmãos que vão aparecendo na nossa vida. Então, se eu me prolongar muito aqui, eu me emociono. Já tá. Já tô E é aqui. bonito de ver. Já tô baqueada. Quero a sua resposta. A AME, para mim, também é foi uma grande rede de reconexão. E eu acredito que a minha esperança de termos mais médicos sensíveis, responsáveis e empáticos no mundo que está tão insensível, eu diria, ultimamente. Bastante. E como Débora falou, na verdade, com embasamento científico, né? Existe vários estudos científicos que já abordam a espiritualidade. Débora foi para o Congresso de Psiquiatria no ano passado e ela mostrou para a gente quantas mesas redondas, quantas discussões de artigos abordando a espiritualidade tiveram lá. Isso é muito importante também que vocês frisem, porque normalmente não, na medicina a gente se baseia, é medicina baseada em evidências. Então, assim, não é uma coisa que a gente pega, não, eu acho que isso aqui tá certo porque deu certo com tal pessoa. Não, medicina baseada em evidências. Exato. E é o que vocês estão trazendo aqui, que de fato, Sim. tudo isso que vocês fazem é baseado de fato em evidências. Que Sim. tem congressos, que tem tudo. É bom frisar e deixar isso pontuado direitinho para o pessoal entender. E entender também que a espiritualidade não quer dizer que você, da pessoa, da religião, pelo que eu entendi, Isso. da religião A, B ou C, não pode fazer tal coisa. A espiritualidade é você agregar tudo e você tentar fazer o bem, de fato, tratar com bem, tratar com caridade o outro. Exato. Isso pra mim foi uma grande surpresa, assim, nesse congresso, né, brasileiro de psiquiatria, que eu fui ano passado, de ter visto quantas mesas redondas, quantas palestras sobre espiritualidade. E, assim, as salas lotavam. Então, eu ficava, meu Deus, realmente, assim, o pessoal tá começando a entender a importância. E algumas das palestras mostravam os estudos mais recentes, por exemplo, de Alexander Moreira Almeida, que é um grande pesquisador, se não o maior, assim, do Brasil, sobre o sistema de saúde e espiritualidade. Já participou de eventos do DA e vai participar dos próximos também. Mostrando, por exemplo, que aqueles pacientes que têm mais contato com a sua espiritualidade possuem menores índices de depressão, de ansiedade, de suicídio, de taxa de mortalidade. Esses pacientes possuem menos riscos de eventos cardíacos. Então, a partir do profissional que entenda o quanto que essa espiritualidade pode ser benéfica para o seu paciente, é dever dele fazer o que é melhor para o seu próprio paciente. Perfeito. Então, a partir desses estudos, né, esses questionários, por exemplo, que também são baseados em pesquisas científicas, para quem tiver interesse em pesquisar sobre Alexander e tantos outros pesquisadores, realmente é só dar um Google para saber e ter o conhecimento e querer estudar sobre, né? Eu acho que é necessário a gente abrir a mente, sair um pouco dessa caixa, assim, do que não é a universidade, ela não mostra tudo que precisamos aprender para ser um bom médico, para ser um bom profissional de saúde. Então, se a gente tiver aquele foco no nosso paciente, a gente vai procurar saber tudo aquilo que agrega para ele. E a gente tem aqui na palma da nossa mão, no nosso celular, assim, uma fonte de conteúdo infinita. Então, no YouTube tem muita coisa do DA, vários artigos científicos, a gente conversa sobre artigos também, enfim, de acesso gratuito, os artigos e tudo mais. Então, é necessário abrir os olhos, né? E além dessa bolha, muitas vezes, ir o que fala no seu coração, porque muitas pessoas podem até fazer piadinhas e etc. Mas, assim, eu acredito que, como tá crescendo cada vez mais, o futuro vai ser aceito mais ainda. Na verdade, pra gente estar aqui, muitas pessoas já tiveram que trilhar esse caminho antes. Então, muitas pessoas da AME, por exemplo, né, doutora Marlene Nobre, que foi, assim, uma protagonista, ela iniciou quando tinha quase nada, assim, realmente, trilhou muita coisa e passou por muita coisa pra gente poder estar aqui, para ter um departamento acadêmico, né, mostrando realmente a necessidade disso começar nas universidades. Ou até em pré-vestibulandos, como temos pessoas do DA. Não é quando você se formar e aí no contato com o paciente você vai procurar saber. Não, é para saber de agora.
né, já da academia. Então, eu acho que o ideal justamente é isso, é formar profissionais de saúde, ajudar a formar, né, profissionais de saúde que vão ter essa visão desse paciente, entender o que é o melhor para ele. E eu acho que isso também torna muito mais leve, né? Eu acho, assim, que a academia, assim, dizendo por mim, muitas vezes você tá tão, assim, naquilo, no conteúdo técnico e tudo mais, e principalmente quando você não entra no internato, tem poucos estágios. E aí você, meu Deus, eu quero a medicina. E aí eu acho que quando você, tipo, conversa com essas pessoas e vem os relatos, depoimentos, e aí quando você entra no internato, você consegue colocar em prática, né, aquela relação com aquele paciente, realmente, assim, é um refresco e uma confiança e uma esperança, como o Júnior falou, né, de seguir no caminho que é o que você acredita, né? Isso. E assim, na prática clínica, vocês já tiveram alguma experiência marcante, aquele negócio que, tipo, marcou de verdade, assim, envolvendo a espiritualidade até agora? Então, tem até uma experiência que eu queria falar agora, que eu lembrei que quando a Débora falou de abordar a espiritualidade do paciente, né? Em dezembro, eu rodei na pediatria e aí eu tive que apresentar um seminário sobre cuidados paliativos em pediatria. Eu escolhi esse tema, né? E aí, dando uma pesquisada lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, eu vi que tinha um documento científico deles sobre a importância da espiritualidade nos cuidados paliativos pediátricos, um documento científico da sociedade. E aí, um paciente já crônico que há anos mora no hospital, eu já sabia tudo sobre o caso, mas resolvi conversar com a mãe desse paciente. E aí eu perguntei a ela se em algum momento de toda essa trajetória de adoecimento do paciente até ele chegar a ser hospitalizado, enfim, alguém tinha abordado a espiritualidade dela. Veja que eu não cheguei e disse a minha espiritualidade, eu não cheguei nem a dizer que era espírita. E aí ela começou a desabafar. A gente teve uma conversa bem longa, mas foi uma troca muito interessante. E ela era católica e ela me disse que era católica. Eu nem cheguei a dizer que era espírita, mas foi uma troca muito interessante para mim. Eu cheguei a me emocionar bastante, tanto na hora quanto na apresentação do seminário depois. E o que me marcou foi que ela disse que sem a espiritualidade dela, ela não teria conseguido passar nem por um terço daquilo que ela passou com o filho dela, que foi uma parte extremamente importante no processo. E o fato de ninguém ter abordado isso nesses 6 anos, eu acho que por isso que ela chega, não precisou nem eu perguntar nada, ela já desabafou comigo de uma forma bem espontânea. Ai, Que lindo relato. conta. Assim, pra mim, eu comecei o internato agora, né? Nesse ano, então eu tive contato com vários pacientes, mas não tanto tempo assim quanto o Luiz teve, né? Mas eu consegui criar vínculos muito bons com vários pacientes que eu tive pela conversa, né? Também acho que nunca falo assim, não tenho costume de falar para aquele paciente que eu sou espírita, muitas vezes por saber que às vezes isso tem uma aversão pela falta de conhecimento, pela ignorância e tal. Mas muitas vezes, conversando com pacientes, perguntava sobre a sua fé, perguntava se a sua fé era importante no seu processo de cura, se aquela fé ajudava, né, no processo de cura. E muitas me falavam assim, principalmente mulheres: ah, minha filha, não fosse isso, não sei como é que eu estaria em pé, não sei como é que eu estaria viva. Ah, minha filha, é o que me sustenta. E assim, é muito lindo, né, de ver pessoas que às vezes, em meio a tantas dificuldades, né, encontram um refúgio aonde seguir, né, uma força. E eu sempre conversava, isso mesmo, tenha fé, continue, Deus está contigo, vai lhe ajudar, tenha fé, vá para o seu culto, frequente qual religião for a sua, converse com as pessoas sobre isso, não menospreze o poder de Deus na sua cura. Com certeza. E aí essas pessoas, a partir disso, assim, eu sentia que depois dessa conversa, elas se sentiam abertas para falar comigo até fora desse assunto. Até falando, assim, às vezes a gente conversa com os pacientes e eles têm um pouco de vergonha de falar de alguma dor, de alguma coisa assim e tal. E depois dessa conversa, desse contato maior, até quando eu chegava no outro dia, por exemplo, na enfermaria, já começava a conversar, contava mais, às vezes me falava de algo que tinha acontecido alguns dias atrás, que mas rapaz, eu vim aqui no dia tal, a senhora nem me disse. Não, eu tinha vergonha. E aí, com esse contato, né, com essa abertura pro paciente, assim, realmente é uma relação de muito mais confiança, de uma abertura, entender que aquela pessoa tá no seu estado de maior vulnerabilidade.
E eu penso muito assim, caramba, se fosse eu, quanto que eu gostaria, né? Que o profissional que esteja cuidando de mim fale sobre isso, né? Que tenha essa humanidade, essa visão diferente, ou qualquer familiar meu, assim, na verdade, qualquer pessoa merece, né? Essa Com dignidade certeza. no seu processo de adoecimento, no seu processo de cura. Então, pra mim, eu acredito que vou ter muitas mais histórias ainda pra falar. Vem algumas pacientes assim em mente que se eu fosse citar não seria justo com todas, mas realmente ansiosa pra viver o resto do internato e ter mais esse vínculo, esse contato, esse toque, né, com pessoas, que é o que alimenta a gente. E, gente, vocês não têm noção de como essa conversa está sendo importante. Até assim, para esclarecer de fato o que é, porque tem muita. A gente costuma achar uma coisa que não é. Exatamente. O mais E comum é isso, tá né? ficando muito claro. E é muito lindo isso. A AME, eu vou entrar na AME. Venha. Não, sério, de verdade. Tá sendo, meu Deus, muito enriquecedor. De verdade, porque eu acho que é, a base que a gente tem que ter é essa mesmo. A gente Sim, tem que cuidar do outro da forma que a gente queria ser cuidado. com certeza. E eu vejo que é muito isso, que teu olho fala, que tu fala, que ele fala. Sim. Então, assim, tá sendo muito enriquecedor. Vai ser Eu acho que a verdade. proposta de estar aqui é justamente isso, né? Assim, divulgar e mostrar para as pessoas, né? Como o Júnior falou, assim, às vezes na faculdade a gente não sabe. A gente tem exemplos de profissionais que a gente quer muito seguir, tipo, caramba, essa pessoa é incrível, eu quero ser profissional como esse. Mas também tem um exemplo contrário. E às vezes tem essa noção de o ideal que a gente acredita faz a gente ter esse senso crítico. Não, vou pegar aquilo pra seguir, não vou pegar aquilo pra não seguir. Então, é importante, né? E às vezes abrir essa mente para esse paciente de uma forma total. E não só isso, ter a certeza de que não está sozinha, né? Que na verdade isso é um movimento, assim, nacional. Né? Sim. E como o Júnior falou até no livro da doutora Marlene Nobre, ela fez essas palestras internacionalmente. A AME viaja todos os anos de uma forma internacional para divulgar o paradigma médico espírita, né? Para divulgar sobre saúde e espiritualidade. Então, ter essa certeza do caminho junto, ter essa certeza de que temos estudos científicos. O DEA, por exemplo, já publicou vários trabalhos. Quando a gente foi para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, levamos trabalhos sobre saúde e espiritualidade. Então, já ter tido essa abertura no próprio Congresso Nacional, já foi, assim, ficou bastante feliz. E, assim, é isso, sabe? Todos são bem-vindos. Qualquer acadêmico que queira estudar sobre saúde e espiritualidade. Não precisa ser de medicina, isso para deixar bem claro. Todos são bem-vindos a participar, a estudar. O nosso livro, assim, que a gente estuda, eu acho que é de fácil entendimento, né, amigo? Não é, tipo Sim. assim, não é um estudo tão aprofundado. A gente abre, assim, pra todo mundo. A gente traz vários tópicos sobre vacina, sobre essa relação de saúde com espiritual, fatores mentais. Enfim, tipo, muita coisa. A gente nem tá na metade ainda do livro, que é bastante rico, porque às vezes a gente lê um pouquinho e discute em 20 minutos. De tanta coisa que tem a agregar, né? Então, realmente, todos aqui são bem-vindos. A gente tá muito feliz de estar aqui, por abrir esse espaço pra gente, mostrar. O que a gente quer justamente isso, que as pessoas procurem, saibam, pra sair desse pensamento de ignorância, né, que muitos têm. Tem esse conhecimento do que é realmente religiosidade e espiritualidade na saúde. Ter esse conhecimento e colocar em prática, seja qual sua crença for. E até se você não tiver crença, mas levando em consideração que o seu paciente pode ter uma e que para ele pode ser muito importante e que ele gostaria de ser levado em conta no tratamento. Então, realmente abrir os horizontes aí, crescer cada vez mais e abraçar cada vez mais acadêmicos. Exatamente. Perfeito. Gente, foi um prazer gigante estar escutando vocês, estar escutando melhor, sabendo melhor do que se trata, do que realmente se trata, que eu acho que era uma dúvida que muita gente tinha, até eu tinha um pouco. Cheguei a ver algumas coisas, mas nada muito aprofundado, e realmente é uma coisa perfeita, linda, de verdade. Todo profissional tem que ter isso em mente e no coração. A gente tem que tratar como a gente queria que fosse tratado. Todo mundo Isso. merece ser bem tratado. E Sim. todo mundo merece esse tratado da alma mesmo, sabe? Eu acho que só uma conversa, às vezes, um espaço que você dá a alguém, você já faz aquela pessoa ganhar o dia, sabe? Você
dá um alívio àquela pessoa. Então, tá sendo maravilhoso. Eu agradeço demais estar conversando hoje com vocês, esclarecendo tudo. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar pra gente. Acho que só agradecer, realmente. Não imaginava que estaria aqui falando sobre isso, como você falou várias vezes. Realmente brilha meus olhos falar sobre isso, que é a medicina que eu acredito. E falar que todos são bem-vindos, agradecer pelo contato, a doutora Islam pelo convite, a Luiz por ter aceitado estar aqui comigo, né? E a todos aqueles também que não puderam estar aqui presentes, todo mundo do DA, que são realmente irmãos, e a torcida e a esperança de crescermos e abraçarmos cada vez mais, né? A gente carrega aqui na nossa blusa, nas costas, a imagem de Jesus abraçando uma pessoa, escrito médico de homens e de almas. Então, é isso que queremos defender, queremos abraçar, convidar as pessoas a fazerem parte, convidar as pessoas, mesmo que não queiram fazer parte, mas que conheçam sobre, dê uma lidinha, pelo menos sobre, para ter essa noção, né? Participe conosco nas nossas ações sociais, dos nossos estudos, do DAPB, do DABR. Mesmo se você não for acadêmico, da AME, tem tanta coisa legal por aí. Então, realmente agradecer, né, pela abertura, por ter deixado tudo tão confortável assim pra gente. Falei, aqui é só uma roda de conversa. E tranquilo. agradecer realmente, primeiramente a Deus, né, por tudo. Toda honra e glória a Ele, Toda honra e sempre. glória a Ele. Obrigada, viu? Então, gente, Luiz, quer falar alguma coisa? Só agradecer também, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Assim que Débora me convidou, fiquei meio nervoso, mas em nenhum momento hesitei. Isso, verdade. Foi um prazer estar aqui, enorme. O prazer foi nosso. Agradeço mais uma vez, até pela experiência que vocês tiveram, pelas dúvidas que vocês tiraram. E assim, eu tô conseguindo sentir daqui esse conforto de vocês. É muito fofinho. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Foi mais um podcast do CIMED, que vai estar disponível em todas as nossas plataformas, no YouTube, no Spotify e nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.